Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. E eis que chega a hora da entrevista à sexta, uma entrevista que será comandada pelo nosso jornalista Mário Rui Sobral. Boa tarde, Mário. Olá, boa tarde. E hoje como convidado temos Carlos Rabassal, vereador na Câmara Municipal de Setúbal e presidente dos Serviços Municipalizados de Setúbal, serviços responsáveis pela gestão do abastecimento de água e recolha de resíduos urbanos. Passaram a funcionar no município há cerca de 7 meses, mais coisa, menos coisa. E é exatamente por esta última parte de recolha de resíduos que iremos começar, face à polémica que acabou por se instalar na Câmara Municipal de Setúbal. O serviço é efetuado, como sabemos, pela AmarSul. E até ao momento, no Executivo Municipal, ninguém se entendeu quanto ao valor da atualização do custo do tarifário a aplicar aos municípios. Bom dia, Carlos Rabassal. Porquê até agora ainda não houve qualquer entendimento? É assim tão difícil chegar-se a acordo no Executivo quanto a esta matéria? Isto para de seguida podermos nos debruçar também um pouco sobre as tarifas da AmarSul, que têm gerado enorme contestação entre autarcas. Muito obrigado pelo convite. Cumprimentos para si, para a sua equipe e cumprimentos para quem nos está a ouvir. Em relação à matéria da tarifa, que é a matéria que me coloca de imediato, só dizer o seguinte: nós fomos confrontados durante os últimos 5 anos com aumentos draconianos da tarifa da AmarSul, 295% em 5 anos, e neste ano 39%. O município de Setúbal, como outros municípios da região, tem vindo a acomodar esses custos e não têm vindo a repercutir esses custos nos munícipes, não têm aumentado as tarifas. Nós também não aumentamos as tarifas durante 5 anos no município de Setúbal. No entanto, este último aumento de 39% veio criar um profundo desequilíbrio nas contas do município. Só para ter uma ideia, a Operação Resíduos no município de Setúbal tem um volume de negócios de 10 milhões de euros e tem uma cobertura tarifária de 5 milhões e alguma coisa, e pouco, o que quer dizer que mais de 5 milhões neste momento é suportado pelo município e suportado pelos serviços municipalizados. O que é que se colocou? Como os serviços municipalizados só vivem da tarifa, não têm o tipo de receitas e neste momento gerem os resíduos, o Conselho de Administração dos serviços municipalizados entenderam propor à Câmara que houvesse um aumento tarifário exatamente no mesmo valor do aumento da AmarSul deste ano. Esse aumento de 39% é um valor grande desse ponto de vista, mas representa cerca de 13% dos 295% de aumento. Portanto, se no fundo era partilhar uma pequena parte deste aumento brutal dos últimos 5 anos entre o município e os munícipes. Não foi possível chegar a um acordo, houve uma discussão interessante. Eu creio que os outros partidos, sobretudo o PS e o PSD, estarão disponíveis para encarar um ajustamento tarifário que ajude a garantir a operação, porque nós temos aqui duas matérias a cobrir com a tarifa. Por um lado é a operação de recolha, transporte e entrega dos resíduos e, por outro lado, temos o tratamento. Portanto, o tratamento custa 4 milhões e 100 mil euros com a situação atual, e quem está a assumir quem está a assumir esse custo neste momento é o município, e há cerca de 1 milhão de euros que sobrou para a operação que está a cargo dos serviços municipalizados, que é, como disse há pouco, a recolha, transporte e entrega. Portanto, porque é que o Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados propôs ao Executivo que apresentasse esta proposta? Foi para equilibrar a recolha. De 39%. Ok, para equilibrar a recolha. Mas depois houve uma redução para 29%, depois houve que acabou também por ser chumbada. De resolver esse problema. Houve também uma proposta político-socialista de um valor muito, muito baixo, etc. 5,9%. Portanto, eu creio que esta questão carece de um grande esclarecimento, né, interpartidário, uma discussão coletiva, exige muita responsabilidade, porque há aqui duas coisas que têm que ser garantidas. Uma é que os munícipes não têm que assumir os desmandos da AmarSul do ponto de vista dos aumentos tarifários. Vou explicar porque é que considero isso um desmando. Por outro lado, municípios também não têm capacidade de acomodar integralmente também todo esse aumento brutal.
Portanto, é preciso encontrar aqui uma lógica de responsabilidade que permita que, de uma forma racional, se encontre a capacidade de manter a operação em curso e, ao mesmo tempo, que o município, até ver soluções diferentes para a gestão dos resíduos, vá acomodando com a sua capacidade financeira e nos limites da sua capacidade financeira, vai acomodando o remanescente. Eu creio que dizer que o município que há 5 anos não tinha qualquer encargo com os resíduos, na medida em que a tarifa cobria integralmente o serviço, e passados 5 anos tem que pagar 5 milhões globalmente para cobrir a tarifa, é qualquer coisa que não se entende. Aliás, essa matéria é uma matéria que afeta todos os municípios, não é uma matéria exclusiva de Setúbal. Como é que estão os municípios? Em que pé estamos com esta questão, com este impacto? Vamos falar em impacto porque representa efetivamente um impacto no orçamento dos municípios. Está preocupado? Muito. Estes aumentos tarifários podem, não só em Setúbal, mas no conjunto dos municípios, provocar graves problemas económico-financeiros. Aliás, creio que já estão mesmo a provocar. Portanto, depende dos municípios tomarem as iniciativas que entenderem adequadas para atacar e resolver este problema. Nós temos dito e afirmado de uma forma sistemática que entendemos que não há justificação económica para esses aumentos. Entendemos que não se deve manter uma situação de uma exploração privada, maioritariamente privada, que tem como objeto o lucro, sobrecarregando os municípios e os munícipes com os encargos decorrentes da necessidade de obter lucros. Ainda por cima, com uma gestão do tratamento muito insuficiente. Por exemplo, posso dar aqui um dado ou outro. Como é que se sustenta o tratamento à atividade da Amarsul? Sustenta-se pela tarifa que cobra os municípios, que depois vão cobrar ou não aos munícipes. Sustenta-se pela produção de energia, utilizando os resíduos, e neste momento a Amarsul desperdiça 72% da sua capacidade de produção de energia, e sustenta-se de um outro valor que resulta do trifluxo separativo, isto é, resulta do vidro, do plástico e do cartão, que são separados pelos municípios e entregues à Amarsul separados, e depois são entregues a empresas como o Ponto Verde e outras empresas que depois assumem, digamos, a valorização desses resíduos. Para compensar a Amarsul pela entrega desses resíduos separados por parte dessas empresas, há uma solução que se chama valores contrapartida, que é um valor que é administrativo, que é estabelecido também pelo Estado. E quem é que o paga? Pagam essas empresas à Amarsul. O que é que acontece? Como esse valor de contrapartida não aumenta há 5 anos, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Amarsul não encaixa um valor substantivo dessa separação, embora faça pouca separação, mas não encaixa um valor substantivo dessa separação. O que é que faz a Amarsul? Que está sempre tranquila em relação a essas matérias. Não exige o aumento desse valor, que ouvi dizer agora que talvez aumentasse 20%, mas não exige o aumento desse valor, vai à tarifa. A tarifa vai sobrecarregar os municípios e os municípios. E depois acontece uma outra coisa, que é o seguinte: o que é que dá lucro à Amarsul? É a deposição em aterro. Porque é cobrado agora 68 euros tonelada, 60,48 euros tonelada, não é? A Amarsul está interessada para ter mais lucro em que haja deposição. Dá-lhe mais dinheiro do que separar e dá mais dinheiro do que produzir energia. É por isso que nós, neste momento, temos 2 aterros que estão a funcionar. Um no Seixal, que está praticamente esgotado. Tem 3 anos de vida, mas uns 3 anos aflitos, não é? E o de Palmela, que tem 6 anos de vida. Mais 6 anos, mais 3 anos? Mais 6 anos, sim, de vida. Então estão no final de vida. Estão no final de vida, exatamente. Então é outra preocupação. É outra preocupação, na medida que ainda não há alternativa sequer.
né? Nós temos colocado essa questão à Marsul e está tratado o assunto, mas licenciar um aterro leva vários anos. Portanto, é um processo que ainda leva o seu tempo. Portanto, é uma preocupação adicional. Mas porquê é que os aterros estão na sua quase esgotamento? Porque há um excesso de depósitos nos aterros. Nós temos depósito em aterro 76% de todos os resíduos, chamados e diferenciados. Mas mesmo assim, como há pouca separação, e como há pouca separação de orgânicos e de biorresíduos, como há pouca separação deste fluxo do vidro, do cartão e do plástico, grande parte disto também vai cair no aterro. A Marsul parece não estar muito preocupada. Porquê? Porque quando vai para o aterro, ganha mais dinheiro. Portanto, é um ciclo vicioso, um bocado estranho, e que não tem que ver nem corresponde a uma visão sustentada do ponto de vista ambiental e até do ponto de vista económico do tratamento dos resíduos. Nós temos contestado muito estas soluções. Temos proposto que os sobrantes da separação vão à queima à Valor Sul, a Lisboa. Eles têm rejeitado essa solução, porque mesmo no separativo todos os resíduos sobrantes dos separados vão também para aterro e soma tudo em aterro. Portanto, é uma situação que não existia nestes termos, com este volume financeiro e com estas dificuldades, quando a história pública. Portanto, a Marsul, EGF Motengil, no fundo, quando estou a usar a Marsul, estou a falar da empresa Marsul, mas o acionista maioritário é EGF/Motengil. 51%. Que tem 51% e quantos municípios têm 49%. Muito bem. E posso dizer-lhe que as propostas dos municípios nunca passam. Portanto, a EGF Motengil tem a maioria e decide. Houve mesmo um momento, há um órgão que se chama Conselho Consultivo, que funciona entre as Assembleias Gerais. A Marsul entendia que não devia haver sequer, a EGF considerava que não devia haver Conselho Consultivo, porque era uma perca de tempo, não havia necessidade, né? Que era um espaço onde os municípios podem dar a sua opinião. Portanto, os municípios têm sempre rejeitado esses aumentos. Os nossos representantes no Conselho de Administração da Marsul têm sempre rejeitado esses aumentos. Têm sempre proposto medidas diferentes para resolver o problema dos resíduos. Não tem sido aceita uma proposta. Mas isto passa ou tem a ver, de alguma forma, com a aplicação do custo real do serviço, ou não estamos perante isso e é exatamente o contrário daquilo que se está a assistir por parte da Marsul? Não se trata do custo real do todo, até porque quando, como eu pouco disse, a Marsul recebeu uma operação que gerou 6 milhões de resultados positivos quando foi entregue à empresa privada, e nós não conhecemos, nós temos contactado vários economistas que, estudando este processo, dizem que não há qualquer racionalidade económica, portanto que estes aumentos são completamente irracionais, não há qualquer racionalidade económica na gestão da Marsul, na forma como apresenta as suas contas, como apresenta a justificação das tarifas. Há uma regra que tem a ver com os custos permitidos, que se você for avaliar, digamos, a regra de cálculo do tarifário da Marsul, vai ter que contactar um matemático altamente especializado para explicar as fórmulas todas que lá estão. O que lá está garante seguramente que a Marsul não corra risco nenhum nunca e que tenha os seus resultados garantidos sempre. Quem suporta isso? Os municípios. E ou os municípios. Agora, o que está a acontecer, daquilo que eu conheço, né, nós temos falado com outros municípios, é que todos os municípios, sem exceção, estão a acomodar muitos milhões de euros para não sobrecarregar os munícipes, mas que todos os municípios também estão preocupadíssimos, até porque numa reunião com a Marsul, não foi pedido segredo do que foi dito por uma administradora da Marsul que se eu estava preocupado com os aumentos de tarifa, que não tivesse preocupado com estes aumentos, porque os próximos no futuro é que eu mesmo ser. A doer. A doer, que eu ser mesmo a doer. Bom, isso é uma conversa difícil de ouvir, não é? De digerir. E sobretudo sem qualquer justificação. E vamos ter seguramente agora problemas complicados que estão associados ao PERSU, que é o Plano Estratégico dos Resíduos Sólidos Urbanos,
que é um plano que está associado a diretivas europeias e que... Podemos dissertar um pouco sobre esse plano, até para que quem nos está a ouvir e quem nos segue também poder ficar um pouco elucidado sobre em que é que consiste e como se desenvolve esse plano. Portanto, esse PERSU estabelece metas para o todo nacional, calculadas por especialistas que fizeram esse trabalho nos seus gabinetes e com os dados que têm disponíveis. Estabeleceram, neste momento, para Portugal, em relação à deposição em aterro, qualquer coisa como reduzir, no caso concreto aqui da nossa região, reduzir de 76% de depósito em aterro para 10%. Isto é, reduzir 66%. Se você ter em conta que nós reduzimos em 20 anos de 100% para 76%, estamos a ver o que é que está a ser pedido até 2030, isto é, até 2030, exatamente. Isto é, em 7 anos, né, reduzir uma quantidade brutal de resíduos. Ora, isso implicará, eventualmente, alterações profundas na Marsul e toda a despesa que tiver com isso vai à tarifa. E implicará, de parte dos municípios, um esforço complementar de se ajustarem e adaptarem a essas metas com meios humanos, com recursos materiais, com equipamentos, etc., para poderem corresponder. E poderem corresponder também aos novos fluxos de resíduos e a fluxos que estão maltratados. Por exemplo, nós neste momento recolhemos resíduos indiferenciados, que vão a aterro. Biorresíduos verdes e orgânicos. Os verdes e orgânicos têm uma vantagem, em que, sendo depositados, não pagamos. Então, isso é uma vantagem muito grande, essa separação. Mas é uma separação que exige porta a porta, que exige um investimento muito grande, etc., e que tem um retorno difícil. Portanto, o retorno desse não depósito, ou não custo de depósito, vai levar anos a vir, face a um investimento que nós fizemos até agora de quase 3 milhões de euros. Isso. Sim, para tratar da questão dos orgânicos. Não é? Depois temos o vidro, temos o cartão, temos o plástico, temos os óleos usados, que exigem também medidas particulares, temos os resíduos perigosos, de pequena dimensão, agora vai aparecer os têxteis, também temos os monos, aquelas coisas voluminosas que se põem na rua, temos os resíduos de demolição, temos as pilhas. Portanto, há aqui uma série de resíduos que carecem de soluções concretas e circuitos próprios, de parcerias próprias e que têm custos próprios, pronto, e que vão exigir aos municípios investir. Isso está previsto em todo esse Agora, plano. este PERSU obriga a que nós, na prática, até 2030, recolhamos integralmente todos os biorresíduos verdes e orgânicos que, na estimativa global, apontou-se para os 40%. Não é? Nós estamos num número ridículo, não é? Ainda. Portanto, temos que investir para chegar aos 40% da recolha desses resíduos. Portanto, investir quanto? Neste momento andamos nos 10, 12%, não é? E com grande esforço e com grande investimento. Portanto, é um processo que não tem racionalidade também nas suas metas. Não é? Nós estamos tão atrasados neste processo, ao contrário de outros países europeus, não é? Que precisávamos de um pouco mais de tempo, um pouco mais de investimento, um pouco mais até de convencimento das pessoas para poderem ajudar-nos a resolver bem este problema. Porque sem as pessoas isto não se resolve. Sensibilização e consciencialização. Consciencialização e uma outra coisa muito importante, que é pouco falada em Portugal porque não interessa, mas que é praticada noutros países, que é o retorno ao munícipe do resultado do seu esforço. Portanto, o produto resíduo hoje, no vidro, no plástico e no cartão, é valorizado e cria valor suficiente para garantir a recolha e tratamento e garantir um retorno ao município. De que forma? Como acontecia, você deve estar lembrado, há tempos idos, em relação ao vidro, você comprava uma garrafa de vinho, devolvia a garrafa, recebia a tara. Pagava a tara, recebia a tara. Ou então comprava outra garrafa de vinho, entregava a garrafa e ia trocando garrafas. Esse processo é um processo profundamente ecológico. Porquê? Porque garante um fluxo do vidro muito sustentado e garante que o munícipe, a pessoa que adquire, tenha o retorno
do esforço que fez. Tem um incentivo, ao fim. Exatamente, tem um retorno. Há países onde há, e neste momento está-se a falar em Portugal, mas está-se a falar, né? Em que você deposita no depósito próprio 1, 2, 3, 4, 5 garrafas e recebe um valor financeiro. Porque aquele produto de vidro gera valor suficiente para a operação, para a reutilização e para a pessoa que fez esse esforço. Concorda, portanto, com essa medida? Não, eu acho que é a única solução. Aliás, nós em Portugal baixamos, em Setúbal melhoramos um bocadinho, mas no país inteiro manteve-se, não subiu, pronto, não subiu o reciclado. Porque as pessoas não estão a reciclar. Ao contrário daquela ideia, agora estamos numa cavalgada de reciclagem, é falsa em Portugal. Porquê? Porque as pessoas entendem, porque lhes foi dito, que se reciclassem a tarifa ia baixar. E a tarifa não só não baixou, como subiu, e as pessoas não estão a querer reciclar. Nós, no processo da recolha dos orgânicos, estamos a ir à porta das vivendas, dos prédios, a falar com as pessoas, e está a acontecer pessoas que dizem: não, o que é que eu ganho com isso? Estou a dar dinheiro a alguém? Então venham cá recolher, façam vocês como quiserem, não faço isso. Não é? Há pessoas assim, há pessoas que estão a participar e a aderir, independentemente de terem retorno. Mas esse retorno é tão evidente que é possível que, por exemplo, recentemente o senhor presidente da APA, Nuno Lacasta, a Agência Portuguesa do Ambiente. Sim, a Agência Portuguesa do Ambiente, disse numa entrevista que estavam a pensar criar protocolos com as superfícies comerciais para o fluxo do cartão e do plástico, uma solução em que as pessoas entregavam nessa superfície comercial o cartão e o plástico e recebiam um vale de compras nessa superfície comercial. Ora, essa afirmação é a confirmação do que eu estou a dizer. O fluxo, tal como o fluxo de vidro, o fluxo de cartão e o fluxo de plástico produzem o suficiente para ser recolhido, transportado e valorizado e devolver algo a quem fez esse esforço. Que é a população, são as pessoas, cada pessoa, são os nossos munícipes. Portanto, não fazer isso é errado. E é uma perspectiva de ganância, porque todo o resultado da valorização desses resíduos fica do lado das empresas que os valorizam. E não vem à mão do município, fica no processo. Portanto, aqui subjacente está a responsabilidade governativa da administração central nesta matéria, é isso? A ver, tem muita, mas não é só, mas tem muita. Agora, isto é uma lógica. Portanto, a lógica que está neste momento é: o município produz resíduos, o município recolhe e entrega. A Marsul trata, alguém valoriza e fica com o dinheiro. O que estou aqui a defender é que alguém valorize, retire o seu resultado e devolva uma parte ao município que fez o esforço, teve a atitude certa, habitualmente correta, né? E de contributo comunitário e de consciência social para fazer a separação e entregar separado, limpinho, para que possa ser valorizado. Portanto, na minha opinião, não há solução para a melhoria radical da separação de resíduos sem haver esse retorno. Portanto, há que repensar todo o sistema. Mas não é a única solução. Há mais medidas que podem ser tomadas para receber ou para dar forma à solução para o problema. Vamos lá ver, nós, entre a consciência social das pessoas e este tipo de medidas, o que nós verificamos é que nos países que mais avançaram nesta matéria é que os municípios têm retorno. É porque as pessoas têm mesmo retorno. É talvez a forma mais eficiente. Agora, para fazer isso tudo, e falando nas questões financeiras que estamos a falar há pouco, é preciso montar equipas, montar recolha porta a porta, é preciso montar, comprar equipamentos, comprar depósitos específicos, fazer circuitos próprios de recolha, é preciso manter as viaturas a funcionar. Portanto, é um custo muito elevado e quanto mais vamos aprofundando esta lógica de trabalho mais próximo das pessoas, mais caro vai sendo. Tem uma resposta ambiental positiva, mas do ponto de vista da rentabilidade imediata, do ponto de vista financeiro, é muito curto. Portanto, há aqui um esforço financeiro brutal que tem que ser feito pelos municípios, e estão a fazê-lo.
há um esforço financeiro que devia ser feito pela empresa à sua conta e não faz, vem cobrar aos municípios, e há um esforço também de acompanhamento desta transição que o Estado devia fazer. O que é que faz o Estado? Vai à procura de fundos comunitários, não é? Abrem-se avisos comunitários para comprar equipamentos e comprar viaturas, etc. Mas depois não há mais. Pois a operação custa, utilizar os equipamentos, pôr lá as pessoas, têm que ser contratadas, para fazer a operação custa imenso. Esta transição não está resolvida. Ainda por cima, se nós não atingimos as metas, o que acontece é que perdemos fundos comunitários. Portanto, são definidas metas draconianas. São definidas regras que os municípios não têm meios nem recursos para investir o suficiente. São definidas regras mesmo de deixar de estar a tarifa dos resíduos na fatura da água. Muito bem, até 2025. Mas ninguém diz como é que vai fazer. Então vamos pesar os resíduos, portanto temos que comprar equipamentos de pesagem. Vamos encontrar sistemas ópticos de leitura dos sacos que entram, então tem que comprar os equipamentos de leitura óptica. Então tem que se fazer alguma coisa. Há aí uma experiência ou outra em Portugal, mas não há experiências consolidadas que garantam que nós temos uma leitura clara dos resíduos separados da água. Mas eu até estou de acordo com isso. Agora, isto é um investimento muito grande, isso tem que ser acompanhado com quem decidiu, não é? Que isto não é só decidir, não é? A União Europeia decidiu, muito bem. Tem os fundos comunitários, o governo decidiu, muito bem. Então tem que investir, não é só os municípios, não é? Portanto, há uma série de medidas e metas deste PERSU que têm de ser depois o plano estratégico de resíduos sólidos urbanos, tem que ser depois vertidos num plano de ação dos municípios. Nós estamos a elaborar o nosso plano de ação, temos que entregá-lo até novembro, todos temos que entregar até novembro, mas pediram-nos já as metas. Então, entregar já as metas antes de saber estudar a coisa com profundidade. Nós ainda não entregamos as nossas metas, mas estamos longe, a nossa perspectiva está longe das metas que o Governo quer impor. Vamos discutir. E como é que depois se realiza? Portanto, é uma panóplia de problemas que estão a cair em cima dos municípios, estão a ser empurrados por cima dos municípios. Como é que definiria a situação dos municípios face à aplicação dos valores que advêm deste serviço? Pode ver, os municípios têm sempre protestado institucionalmente. Os nossos municípios aqui da região, sempre. Nunca deixaram de protestar institucionalmente. Não é? Nós temos uma experiência que tivemos acesso, que é a experiência da Valor Lixo, que são municípios também de uma concessão EGF Mota-Engil, também com aumentos enormes. Leiria, da zona de Leiria, inferiores aos nossos, mas muito grandes, não é? Que meteram uma ação cautelar contra o aumento da tarifa. E essa ação cautelar foi aceita. A ação cautelar foi colocada não contra a Valor Lixo, que é a empresa, mas contra a ERSAR, que é quem aprova, e contra o Ministério do Ambiente, que chancela essa aprovação. A ERSAR é quem determina o valor. É quem determina o valor, é quem aprova o valor. Portanto, a empresa propõe e depois a ERSAR é que decide. Portanto, eles puseram a ação contra a ERSAR e contra o Ministério do Ambiente e ela foi aceita para já. Agora está em tribunal, está a correr a ação principal, visto que a ação cautelar conseguiram. O que é que aconteceu? A tarifa não foi aumentada este ano ainda na Valor Lixo. É uma matéria que nós aqui, os nossos municípios, já temos trocado opiniões, é uma matéria que vamos ter que encarar também. Passar da ação institucional, do protesto institucional, para a ação legal. Temos que ver, porque isto não faz sentido o que está a acontecer, e a experiência da Valor Lixo revela que é capaz de haver caminho para se contestar essa matéria legalmente. Portanto, nós... depende da vontade dos municípios, aliás, há várias coisas que dependem da vontade dos municípios. Esta é uma delas. Também depende da vontade dos municípios a avaliação que se está a fazer do contrato de concessão e do seu cumprimento. O contrato de concessão dos resíduos é do Governo à Marsul, EGF Mota-Engil. A concessão não é nossa para eles, portanto nós somos acionistas e neste momento eu creio que pelo menos merece ser estudado o contrato de concessão em pormenor e merece ser feita uma avaliação do seu cumprimento, depois podemos discutir de uma forma clara com quem direito, com o Governo em particular, o que fazer a esta operação e como dar racionalidade económica a esta operação.
Portanto, isto depende dos municípios, do concerto dos municípios, da articulação dos municípios. Tem havido algumas conversas, mas é um caminho que tem que ser feito e com vantagem de ser feito com todos os municípios para podermos todos encontrar um caminho que sirva a todos. Isto interessa fazer esse caminho. Portanto, temos protestado, temos de caminhar por outras medidas, não é? Acha possível fazer esse caminho conjunto quando dentro de, por exemplo, e coloco esta questão porque os municípios nem todos são geridos pela mesma força política. E na nossa península, por exemplo, temos duas forças políticas, PS e CDU, claro. O que consubstancia logo uma diferença à partida e pode levar a interpretações divergentes. E a minha pergunta é se acha que é possível essa concertação, entre aspas, chamando assim, para um caminho conjunto para tentar alcançar esses objetivos quando nós assistimos dentro de um próprio executivo. Setúbal, por exemplo, é exemplo, passa a redundância, acabado disso mesmo. As forças políticas não se conseguem entender entre si, dentro de um próprio executivo. É mais fácil entenderem-se fora de um executivo os municípios, ou dentro de um executivo é mais difícil? Olha, não consigo adivinhar isso, mas o que eu posso dizer é que a realidade tem muita força. Independentemente das forças políticas que compõem os executivos, a asfixia financeira que está a acontecer pela via da tarifa da Marsul apanha todos. O que está a dizer é que os municípios... Todos os municípios, não interessa quem os dirige, estão a ter este problema da asfixia financeira através da tarifa da Marsul. Todos. Estão todos a pagar uma parte substantiva, porque todos ou não aumentaram, ou fizeram aumentos que não cobrem este peso tremendo da tarifa da Marsul. Todos, sem exceção. Portanto, por razões de responsabilidade, porque todos têm munícipes, não é? E ninguém quer sobrecarregar os munícipes. Todos têm que garantir a operação. E todos têm a responsabilidade de garantir a operação. E todos sabem que estes aumentos, continuando neste ritmo ilimitado, vão criar problemas sérios à vida económica dos municípios. Portanto, eu creio que no exercício de avaliação responsável do que está a passar, independentemente das opiniões políticas que se tenha, é uma evidência que isto que está a passar não pode acontecer. Portanto, eu creio que isso vai ser mais forte do que a visão partidária que se possa ter. Sei lá, na nossa península, os municípios são do PS e são geridos pelo PCP, CDU. Agora, a questão que se coloca é que... E o governo é PS, então já não, vamos proteger o governo PS. Eu creio que a questão se coloca assim. A questão coloca-se na defesa dos interesses mais poderosos dos nossos municípios, que é uma gestão qualificada a nível municipal, em todas as áreas, e uma drenagem de dinheiro desta maneira para a área dos resíduos por imposição da Marsul, né, vão criar problemas a todos os municípios, e por essa via há resposta aos municípios. Portanto, eu penso que há aqui uma margem interessante de diálogo sobre esta matéria, sobretudo para estudar o assunto e procurar caminhos. Eu penso que sim, vamos tentar fazer isso. O impacto das tarifas da Marsul, aqui no caso em concreto, é tão dramático e tão forte que se sobrepõe, ou que muito facilmente se irá sobrepor a qualquer eventual divergência política ou partidária. Eu espero que sim, porque não há ninguém que seja capaz de dizer que é normal um aumento tarifário de 295% em 5 anos. Ninguém. De nenhum partido. Ou sem partido. Qualquer pessoa pensa um bocadinho, olha para a vida económica nacional e diz: isto não faz sentido. Então temos que tratar deste assunto, não é? Eu creio que este assunto vai ser abordado com alguma com atenção e com responsabilidade por parte de todos, não é? Agora, nós temos aqui outros problemas que eu penso que vale a pena olhar para eles. Por exemplo, os municípios e os munícipes estão a ser sobrecarregados com uma taxa de gestão de resíduos, uma chamada TGR, taxa de gestão de resíduos,
que também cresceu 227%, uma coisa que não se entende. Em quanto tempo? Em 5 anos. Também, no mesmo período? No mesmo período. E que surge como um imposto disfarçado de taxa. Portanto, uma taxa em geral... Qual é a diferença entre taxa e imposto, já que faz essa observação? Porque se formos, por exemplo, ao dicionário, um dos significados de taxa é justamente imposto. Onde é que quer chegar com essa observação? Quero dizer o seguinte: em geral, a taxa é entendida como um valor que se paga por um serviço diretamente prestado e facilmente identificável. Pronto, é digamos, uma forma, uma expressão assim um bocado simples, mas é por aí. Vai falar em obrigação, em imposição? Agora, do outro lado? Impuseram-nos essa taxa. E eu vou explicar o que é que se faz com essa taxa. Essa taxa, que em Setúbal equivale a ir aos bolsos dos munícipes por parte do governo, ir aos bolsos dos munícipes, no 1.800.000 euros. Ano? 1.800.000 euros ano. Nós recebemos essa taxa de resíduos e entregamos diretamente, não lhe tocamos, não tem que ver connosco, não é? É distribuída essa taxa pelo IGAMOT, pela GNR, pela PSP, pela entidade licenciadora, que é o Governo, pelos municípios, através, 30% para os municípios, através do Fundo Ambiental. Portanto, vai para o Fundo Ambiental e depois, eventualmente, irá para os municípios de acordo com projetos concretos e se portarem bem. Portanto, é assim que está. E ainda para a APA. Portanto, o que é que isso quer dizer? Isto são órgãos do Estado que funcionam na base dos impostos que todos pagamos. Eu não tenho registro de nenhuma tarefa concreta, nenhum serviço concreto que estas entidades me tenham prestado ao serviço, ao município de Setúbal, ou aos serviços municipalizados, não é? Que justifiquem que eu pague seja o que for. Porque, de facto, nós relacionamos com muita gente que aqui está, com a APA, com a GNR, com a PSP. Quando precisamos de um serviço próprio deles, diferente da função deles, nós pagamos. Lá em Setúbal, para proteger obras, para fechar ruas, para participar em iniciativas, pagamos. O que está a dizer é que pagamos, é duplamente pago um serviço, isso é inconstitucional. Eu penso que é inconstitucional. Agora, nós temos mesmo um parecer do constitucionalista já nunca, Gomes Canutilho, que põe em causa a constitucionalidade desta taxa. É um caminho que também temos que fazer. Eu creio que é um caminho que tem que também ser feito em conjunto com os municípios, de avaliação dessa matéria, porque nós não percebemos, pelo fundamento da taxa, que era para custear, digamos, o contributo do Estado para acompanhar estes sistemas, não é? E também introduziu-se depois uma matéria que era uma forma de castigar quem produz muitos resíduos para reduzir os resíduos, não é? Quer dizer, os resíduos não só não reduziram, como aumentaram, portanto não está fora de questão, não é? A eficácia desta taxa, desta chamada taxa, como também não é uma desnecessidade absoluta para pagar os custos irrisórios que o Estado tem, de facto, com esses sistemas, face ao volume brutal que essa taxa representa no país inteiro. Portanto, eu penso que nós devíamos olhar para isso também com alguma calma, visto que é uma sobrecarga muito grande sobre os munícipes. E nós temos que proteger os munícipes de coisas que não são adequadas nem são corretas, a nosso ver, não é? Portanto, eu quero dizer que é uma linha de trabalho que carece de avaliação também, tendo em conta que esta TGR não é de facto do nosso ponto de vista, uma taxa, é mais uma lógica de imposto e, da forma que está aplicado, é de constitucionalidade duvidosa, do nosso ponto de vista. Sem que perca a linha de raciocínio, ficou-me para trás vincado que disse que os municípios podem receber também uma parte se portarem bem. O que é isto do se portarem bem? Portarem-se bem têm direito. Tem que ver, os municípios podem apresentar propostas ao Fundo Ambiental, e nós também já apresentamos projetos concretos, não é, de acordo com as regras que estão definidas.
mas tem que ter resultados positivos nas suas metas, né? Senão são penalizados, não têm esse acesso, né? Aliás, como foi anunciado, há pouco já referi, que algumas metas, se não forem cumpridas, não há fundos comunitários, né? Por exemplo, nós temos neste momento um processo de orgânicos a decorrer, recolha de orgânicos, um projeto que teve apoio comunitário e que está em andamento. Está a ser muito difícil convencer as pessoas nos territórios que definimos a fazerem a separação dos orgânicos. Há já muita gente a fazer, felizmente, muita gente. E eu queria fazer aqui um apelo a que continuem a fazer, né? E que entendam a importância disso, né? Mas se nós não cumprirmos a meta que está estabelecida do número de cidadãos que fazem recolha de orgânicos, é-nos retirado o dinheiro comunitário que nos foi atribuído. Portanto, é um processo deste tipo, não é? E que não depende só de nós, não é? Nós, se eu for à sua casa e você disser que não quer de todo fazer a separação, eu não posso obrigá-lo a fazer a separação. Portanto, numa coisa tão imponderável, o não cumprimento da meta faz o retorno dos fundos comunitários. Portanto, o sistema está montado de uma forma muito, eu entendo, como castigadora dos municípios. Por exemplo, se você me perguntar dentro de uma lógica com a qual eu não estou de acordo, vou dizer a lógica com a qual não estou de acordo, que é a lógica do poluidor-pagador, não estou todo de acordo, porque há muitas variantes dentro desse processo, não é? Nós se questionarmos alguém dentro desta lógica dos resíduos, seja qual for o resíduo, para a Marsul, quem é o poluidor-pagador, que é uma tese que eles defendem, eu não defendo. Nós não defendemos em Setúbal. Chegamos à conclusão que o poluidor-pagador único e exclusivo é o município. E eles cobram ao município e depois ao município que resolve o problema. Portanto, o município, perante a Marsul, é responsável, e perante o Estado até, as regras estão montadas, é responsável pelo comportamento dos seus cidadãos em relação à forma como encaram os resíduos. E tem outro efeito perverso também que todos bem sabemos. Aos olhos do cidadão, os municípios são também olhados como os responsáveis pelos tais aumentos bruscos das tarifas quando as tarifas são-lhes impostas. É porque nós temos aqui uma situação engraçada. Não é muito agradável. Mas então vamos ver como é que funciona este negócio. Os municípios produzem resíduos e as entidades, as instituições produzem resíduos, as empresas. O município recolhe. Transporta e entrega. Portanto, tudo aquilo que é resíduo e que é valorizado e que tem resultados, etc., tudo isso é uma operação do município. Portanto, sem municípios não há operação. No entanto, os resultados da operação vão para terceiros. Portanto, é um processo que eu continuo a considerar que é anacrónico, não faz sentido, não é? Esse processo devia estar na mão dos municípios, e aqui é uma questão que eu considero essencial, é que eu não vejo solução para isto. Eu considero que para dar racionalidade a esse sistema é necessário haver a gestão pública, em que os municípios e a entidade pública, Estado, né, possam calmamente entender-se, encontrar soluções conjuntas, soluções em parceria, fazer economia de escala, de processos, de procedimentos. A reversão da Amarsul para os municípios seria uma solução boa? Eu não vejo outra solução para dar a racionalidade do sistema. Só a gestão pública é que vai garantir esta racionalidade. Mas na totalidade ou apenas ou bastaria numa parte? O que falta é o tratamento, quer dizer, é os municípios poderem decidir do que se faz com o tratamento, coisa que neste momento não podem, não é? Pronto. Eu creio que esta racionalidade será conseguida com a participação ativa dos municípios, decidindo os municípios do processo. Queria dar um exemplo em relação aos resíduos orgânicos que há pouco referi. Cada município faz como pode, encontrou a solução que pôde para fazer a recolha de resíduos orgânicos. O que é que faz a Marsul? Não quer saber o que é que cada município fez. Só quer saber que recebe resíduos orgânicos e depois trata deles. Portanto, noutros sistemas, que não são EGF, moto em gelo, houve uma discussão do sistema em alta,
com os municípios para encontrar uma forma comum de trabalho para todos terem um sistema equivalente e haver uma economia de escala que permitisse que todos tivessem um esquema mais eficiente e com menos custos para todos. Portanto, aqui com a Amarsul nem dá para começar a conversar esta matéria. Porque eles querem é receber os resíduos e pronto, não querem cá saber como é que os municípios se organizam. Portanto, eu creio que era indispensável que houvesse essa capacidade de municípios decidir logo. Isto tem que ver com o regresso dos sistemas à esfera pública. Agora, você há pouco falou-me do governo. Não é? Da responsabilidade. Do governo. Da cota parte da responsabilidade. Do governo. Eu, olhando para o sistema e com os dados disponíveis, o governo tem uma responsabilidade muito grande em todo este processo. Desde logo, porque estabeleceu um contrato de concessão com a Amarsul, que tem uma solução draconiana para estabelecer as tarifas. O governo pode intervir junto da Amarsul e corrigir isso, encontrar uma solução para corrigir essa forma de cálculo das tarifas e as regras, não é, que mantêm a sustentabilidade da Amarsul. Por exemplo, podia obrigar a que a Amarsul tivesse também metas de sustentabilidade financeira pela via da energia, pela via dos valores de contrapartida, e o próprio governo aumentar esses valores de contrapartida para garantir uma melhor sustentabilidade da Amarsul e, por outro lado, para a Amarsul não vir aumentar mais as tarifas porque não tem valores de contrapartida compatíveis. Pronto. Portanto, o governo é que decide do contrato de concessão e, portanto, podia promover uma alteração desse contrato de concessão no quadro em que se mantém a Amarsul privatizada, EGF, Mota-Engil. Mas também o governo pode promover o resgate da concessão. Aquilo que há pouco estávamos a falar. E entregar à gestão pública essa atividade. Aos municípios. Não se trata de trazer a EGF para a esfera pública, não se trata de nacionalizar a EGF. Não, trata-se de resgatar a atividade para a esfera pública, entregar aos municípios e à entidade que o governo indicar, em termos de parceria. Pronto. Pode fazer isso. E está na mão dele. Só o governo é que pode fazer isso neste momento. Era preciso fazer um trabalho permita que o governo perceba que esse é o caminho. Temos que o fazer. Não é? O governo tem que garantir um aumento regular e sistemático ao nível, enfim, dos valores de mercado, dos valores de contrapartida. Isto é, não podemos continuar a ter uma situação em que a Amarsul, que não tem valores de contrapartida compatíveis, aumenta a tarifa e, ao mesmo tempo, a Ponte Verde e outras empresas que têm esses resíduos lá delas, que valorizaram, continuam a acumular os resultados integrais ou a maioria dos resultados dessa operação. Portanto, é preciso que o governo aumentasse os valores de contrapartida. Como há pouco disse, eles falaram num aumento, passa a falar num aumento de cerca de 20%, que, comparando com os 295%, estamos a ver o que é que estamos aqui a falar. Em última análise, o governo pode mesmo eliminar a TGR e eliminar esta canga sobre os munícipes. Portanto, a TGR, no fundo, está a alimentar o Orçamento de Estado. É um imposto. Das duas, uma, ou encontra outra solução de imposto sobre os resíduos. Não é isto, não pode ser isto, não é? Ou então acabam com isto, não é? E idealmente iam acabar com isto e o Estado devia garantir da sua parte a gestão do Estado ou a relação do Estado com esta gestão destes processos de resíduos através do Orçamento de Estado, sem ser necessário vir aqui buscar mais dinheiro do que aquele que neste momento já toda a gente paga. Portanto, eu assim queria só deixar uma outra nota, que é o seguinte: eu creio que esta matéria interessa muito às populações e que eu creio que é legítimo e talvez fosse necessário que as populações se movimentassem. De que forma? E os municípios estarão com as populações. De que forma é que as populações podem eu penso que as pessoas podem organizar. É preciso esclarecer isto, porque isto que eu estou aqui a dizer, eu há uns meses atrás não tinha a noção exata disto. Não é? Tentado ajustar isso e tinha uma informação, QB, da situação, mas não tinha a informação tão aprofundada sobre esta matéria. Mas eu creio que é preciso explicar às pessoas o que é que está a passar. E é preciso ver se há condições para fazer aqui uma distribuição de responsabilidades equilibrada, sustentada e séria,
entre o município e os munícipes. É preciso ver se há condições, pode não haver, não é? Mas é preciso movimentar as pessoas contra esta situação irracional que está a afetar a capacidade do município de satisfazer outras necessidades das pessoas, de continuar assim. Portanto, eu creio que ou seja, investindo... no fundo, eu penso que seria útil isso, e até faço um apelo a que as pessoas se organizem e movimentem contra esta realidade, que combatam esta realidade, e nós estaremos com eles nessa luta. Ou seja, os gastos nesta matéria, claro está, fazem com que decresça a verba para investimentos noutras áreas, como é óbvio, não é? Por exemplo, o que a Câmara de Setúbal neste momento está, ao contrário do que acontecia há 5 anos, está a gastar nesta área dos resíduos, dava para fazer uma escola, 2 pavilhões, quilómetros de estrada, refazer a rede de captação, adução e armazenamento de água nos 2 polos fundamentais de captação em Setúbal. Só para que se tenha uma ideia. Fora, só para ter uma ideia. Portanto, e isto há 5 anos não acontecia. Portanto, o aumento foi draconiano, né, nestes anos, ainda por cima com a pandemia, com a crise económica, com a guerra, com tudo. Portanto, ninguém entende isto. Com a inflação. Ninguém entende isto. E com a inflação. Agora, a questão que se coloca, isto ultrapassa tudo, e ainda por cima, num período em que se decidiu que muita coisa não aumentaria para proteger as pessoas, isto continua a aumentar de uma forma brutal, em permanência. Portanto, temos de saída, estamos a caminhar a passos largos mesmo para o final. Uma última nota em jeito de resumo. Até o lixo está pela hora da morte e a matar por asfixia aos municípios, com consequências também penosas para os municípios. É isto? É verdade, e eu continuo a insistir na ideia seguinte: é preciso que os munícipes se movimentem e que haja um concerto entre os municípios que permita resolver esta situação de uma forma racional, equilibrada, e que dê aquilo que nós queremos, que é fazer um trabalho de excelência ambiental e excelência no serviço que prestamos à nossa comunidade. Para isso precisamos de meios, e assim é difícil. Muito bem, fica então com este apelo de Carlos Rabassal, vereador na Câmara Municipal de Setúbal e presidente dos Serviços Municipalizados de Setúbal, que chegamos ao fim de mais uma entrevista à sexta. Entrevista à sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à sexta.